Pessoal, e aí vamos a mais uma questão envolvendo rendimento, certo? Então, qual o rendimento da reação de 80 gramas de enxofre com oxigênio produzindo 128 gramas de dióxido de enxofre, SO2, certo? Então, o que a gente tem que saber aqui nessa questão? Eu vou grifar aqui, tá certo? Então, a gente precisa saber a fórmula do enxofre, certo? Que é S, que é um S, tá? Enxofre, um S maiúsculo. E o oxigênio, só que o oxigênio aqui não é o elemento, é o gás oxigênio. Então é o O2, tá? Então aqui é o gás oxigênio, tá? E produzindo aqui o dióxido de enxofre. Então a gente vai ter que montar a equação, porque ele não deu aqui, certo? Então, o enxofre mais o gás oxigênio vai formar o SO2, que é o dióxido de enxofre, certo? Então, essa reação. Então, o próximo passo é balancear a equação, que é deixar a quantidade de elementos antes da seta igual à quantidade de elementos depois da seta. Então, os elementos que a gente tem aqui é enxofre e oxigênio, tá? Então, a gente tem um enxofre antes da seta, um enxofre depois da seta. Temos 2 oxigênios antes da seta, temos 2 oxigênios depois da seta. Então, essa equação ela está balanceada. Então, o próximo passo é saber quais elementos a questão está relacionando na pergunta, certo? Então, nós temos aqui 3 substâncias, o enxofre, o gás oxigênio e o dióxido de enxofre. Então, qual o rendimento da reação de enxofre? Então, ele está relacionando o enxofre com o oxigênio, produzindo 128 gramas de SO2, certo? Então, ele está relacionando isso aqui. Ele citou as 3 substâncias, só que a quantidade em gramas ele deu a desses dois aqui, certo? A do enxofre e a do dióxido de enxofre. Então, a gente tem que saber a massa disso, do enxofre, e tem que saber a massa do dióxido de enxofre. Como é que a gente sabe? Lá na tabela periódica, certo? Então, eu trouxe aqui o elemento enxofre, ele vale 32, certo? Gramas por mol. Então, como só tem um, então vai ser 32 gramas, certo? O oxigênio, mas a questão também já deu, né? Ele vale 16. Só que aqui a gente tem 2 oxigênios, tá? Então, 16 com 16 dá 32, mais 32 do enxofre dá 64 gramas. Então, 32 gramas de enxofre forma 64 gramas de dióxido de enxofre, certo? Só que a questão usou 80 gramas de enxofre. Então, 80 gramas de enxofre vai produzir quantas gramas de dióxido de enxofre, tá? Então, eu representei aqui por X. Então, montamos a regra de 3. Agora é só realizar os cálculos. Então, 32x vai ser igual a 80 vezes 64. Vai dar 5.120. Agora, o 32 ele está multiplicando o x, ele passa dividindo, tá? Então, vai ficar 5.120 dividido por 32, que isso vai me dar 160 gramas de... Então, se eu usar 80 gramas de enxofre, vai produzir 160 gramas de dióxido de enxofre, tá? Mas não é isso, a questão não acaba aí. Ela quer saber o rendimento desse produto aqui, tá? Então, 160 gramas corresponde a 100%. Só que essa reação aqui da questão, ela só rendeu 128 gramas.
Então, vai corresponder a quantos por cento? Então, vou representar aqui por x. Então, outra regrinha de 3. Agora é só fazer meio pelos extremos e realizar os cálculos. Então, vai ficar 160x, tá? Vezes 128 vezes x vai dar 12.800. Então, esse 160 está multiplicando o x, ele passa dividindo, então vai ficar 160. Eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. E essa equação ela vai me dar 80%, certo? Então, essa reação ela me rendeu 80%. Então é isso aí, gente. Se te ajudou, dá um joinha e se inscreve aí no canal, tá? Até a próxima.